Olá, meus queridos estudantes. Muito prazer, estar com vocês. O meu nome é David Silveira, sou o professor David Silveira, professor de História, professor de Geografia. Trabalho hoje na Secretaria Municipal de Educação de Bela Cruz e eu estarei ao lado de vocês. Não somente ao lado de vocês, mas também ao lado dos professores de vocês, dando a maior força, dando o maior apoio, para que nós possamos desenvolver o nosso PET 5, o nosso plano de estudo tutorado, desenvolvê-lo da melhor forma possível, tá? A nossa aula de hoje, a nossa aula faz referência à unidade 5 de História, tá? Nas páginas 105 a 123. Muito importante que você fundamente-se, que você conheça o conteúdo, que você faça uma leitura prévia, uma leitura continuada, tá? Uma leitura calma, com tranquilidade, para que você possa desenvolver a sua autonomia, desenvolver a sua independência, a sua disciplina e que você possa desenvolver a sua atividade da melhor forma possível, tá? Nesse período, que é um período tão complicado, devido ao distanciamento, das aulas presenciais, você precisa priorizar o que você tem de mais importante, uma das coisas que você tem de mais importante na sua vida, que é a sua carreira estudantil, não é? Então, aproprie-se dos materiais e fique à vontade para procurar o seu professor, para procurar a gente, para tirar as dúvidas, tá? Então, a expansão marítima europeia, tá? A nossa pauta do nosso encontro, o que nós vamos aprender hoje? Vamos estudar as rotas de navegação para o Oriente, tá? Vamos estudar as navegações, Vamos navegar muito na aula de hoje, E vamos estudar também as relações comerciais. Essas relações comerciais que eram pautadas por questões econômicas, sobretudo, por questões religiosas também, por questões de obtenção de matéria-prima, tá? Por questões políticas, enfim. Tá? Os nossos objetivos. Nós vamos reconhecer hoje os interesses dos europeus em relação às especiarias. Especiarias eram mercadorias, era matéria-prima de determinadas regiões do planeta Terra. Dependendo do clima, dependendo da região, o tipo de produto, o tipo de matéria-prima também é diferente. Então, alguns produtos, temperos, prata, ouro, determinado tipo de planta, eles dão principalmente em regiões diferentes do planeta, cada uma numa região diferente. E isso foi objeto de disputa, isso foi objeto de exploração, dos europeus, principalmente, que é o nosso objeto de estudo hoje. Então, vamos reconhecer os interesses dos europeus em relação às especiarias e aos artigos de luxo do Oriente. O Oriente, a outra parte do planeta, entendendo o planeta como o mundo ocidental e o mundo oriental. Vamos também analisar as motivações que impulsionaram as grandes navegações, motivações essas, sobretudo econômicas, mas também com um cunho religioso muito forte. Também vamos apresentar as estratégias mercantilistas, espanholas, inglesas, francesas, holandesas, tá? Falaremos também, inclusive... Então, meus queridos, inclusive falaremos, no nosso PET, no nosso plano de estudo tutorado, sobre um processo de aculturação e negação da cultura. Os europeus, e a gente vai detalhar melhor mais adiante, os europeus movidos por questões econômicas, por questões religiosas, eles transmitiam a cultura deles, aliás, eles forçavam outros povos para que esses povos também tivessem a cultura deles, que é o modo de pensar, o modo de tradições, costumes, valores morais, não é? E negavam a cultura desses outros povos. Então também vamos refletir sobre isso. Para a gente começar, eu queria verificar com vocês essa imagem,
tá? Certamente, não tenho dúvidas que vocês já visualizaram imagens parecidas com essa, tá? Inclusive, essas imagens, elas fundamentam grande parte da produção cinematográfica, da produção literária, né? Vocês já viram filmes explorando essas imagens, vocês já leram livros na escola, já viram livros na escola explorando essas imagens, né? Na primeira imagem, né, que essas imagens elas tratam do imaginário europeu e as visões sobre o novo mundo, que era esse mundo a ser descoberto, né? Na primeira imagem, nessa imagem do seu lado esquerdo, a gente percebe nessa crença que os europeus tinham de que o mundo poderia ter abismos, né? Então eles iam navegando, então poderia ter grandes abismos que ia levar para uma queda de um lugar infinito, né? Também acreditavam muito em monstros marinhos, né? Em monstros que existiam nas águas. Inclusive, alguns mapas eram produzidos, né? Sendo ilustrados com grandes monstros marinhos, né? Criaturas fabulosas, enfim. É uma imagem que certamente nos remete, nós conhecemos, né? Essas histórias, né? Então, esse mapa, ele é muito importante, tá? Iniciarmos a nossa aula com a compreensão desse mapa, tá? Então, observe bem esse mapa. No decorrer da aula, se você achar importante, você pode voltar ao vídeo e voltar a analisar esse mapa, tá? Então, nesse mapa nós temos o continente africano, tá? Temos o continente asiático, né? A América, as Américas, do norte e do sul. Então temos aqui uma série de rotas, né, das grandes navegações, não vou entrar nesse detalhe agora. Oceano Índico, tá? Oceano Índico, então temos aqui a Índia. As Índias era um local de muito desejo de todas as navegações. Então, todos os navegantes queriam chegar às Índias. Para quê? Para fortalecer esse comércio, né? Esse comércio, né? Os europeus eles compravam mercadorias e vendiam na Europa, tá? Então, temos aqui algumas rotas, então a gente percebe, né, algumas rotas que fazem a volta aqui no continente africano, outras rotas fazem a volta aqui na América, tá? Então, muito importante, né, direção norte, direção sul, direção leste, direção oeste, para que nós possamos compreender bem a aula, tá? Então, gente, as riquezas do Oriente, né? A partir do século XIII, né, estamos falando aqui de 1201 em diante, tanto mercadores, né, que atuavam em cidades da Península Itálica, que eu vou mostrar já já, eles dominaram o comércio do mar Mediterrâneo e do Mar Negro, de forma a monopolizar os negócios com o Oriente. Então, o que é monopolizar? Monopolizar é fazer com que apenas eles comercializassem as mercadorias, né? Esses grupos, né, genoveses, de Gênova, de Veneza, italianos, sobretudo, né, eles compravam dos árabes para vender na Europa. E aqui eu dei uma encurtada no mapa, pronto, este é o espaço, né? Então você vê o mar Mediterrâneo, você vê o mar Negro, e aqui a gente observa a Península Itálica, tá? Então você percebe que o mar Mediterrâneo ele é estratégico, ou seja, ele fica perto da África, fica perto da Ásia. A Ásia aqui pensando como o Oriente, tá? Então eles compravam mercadorias aqui na Ásia para vender na Europa, tá? Então essa região, ela sempre foi muito estratégica do Mar Mediterrâneo, do Mar Negro, do Mar Egeu, que hoje é a Grécia, parte da Grécia, né? Pronto. O comércio e as colônias do Mediterrâneo. Então existia uma rede de colônias ali, uma rede de colônias, essas colônias, né, que eram locais, né, porções de terra que eram tomadas, né, e governadas pelos países, né, pelos países da Península Itálica. Então, agora com o fim, né, no caso
que eram venezianos e genoveses, né, que tinham ali no mar Mediterrâneo e no Mar Negro, setor estratégico, como eu falei, né? Com o fim do Império Bizantino, em 1453, e a gente entende que o Império Bizantino como uma porção, uma parte do Império Romano, a gente lembra de Itália, não é? Lembra de Península Itálica. Então, essa parte oriental do Império Romano, né, com o fim do Império Bizantino, essa região saiu do controle, né? Essa região do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro saiu do controle dos venezianos e dos genoveses, que pertenciam ali à Península Itálica. Então, essa área, esse espaço, ele passou a ser objeto de cobiça, né? Então, os monarcas e os mercadores da Península Ibérica viram a oportunidade de participar do lucrativo comércio com o Oriente. Não pelo mar Mediterrâneo, né? Porque no mar Mediterrâneo o Império Otomano tomou de conta. Mas a partir daí, os europeus, nesse caso aqui, os países da Península Ibérica, e a gente vai ver aqui agora, ó, Portugal, Espanha, né? Então esses países viram a oportunidade de sair em alto mar para explorar esse comércio lucrativo que era com as Índias. Tá? Então a gente vê aqui o mar Mediterrâneo, né? Um oceano de temores. Além dos riscos relacionados à saúde e à segurança dos tripulantes, havia temores relacionados ao mar desconhecido, né? Que foi, inclusive, foi objeto de predição, de introdução da nossa aula. Né? De acordo com o imaginário europeu, o Oceano Atlântico ele era povoado por seres fabulosos, né? Por monstros marinhos, e isso de certa forma, assustava muito, né? Todos os navegantes. Mas, né? Mas a fascinação por outras terras, né? Se sobressaía. Então, esse espírito aventureiro, né? Esse espírito aventureiro. Então, histórias relacionadas à abundância de ouro e prata, né? De grandes recursos, né? Econômicos, né? Grandes riquezas, né? Inclusive tem o relato do comerciante venezuelano Marco Polo, onde ele faz esse relato contando dos monstros, contando das criaturas, sereias, né, deuses, enfim. Né? O cinema conta isso muito bem. E também, na época, muito também pautado na questão da visão religiosa, nós tínhamos uma noção, né, uma visão de paraíso. A ideia de que existia um paraíso terrestre, em um local distante, um local intocado pelo pecado original, e no qual predomina a pureza e a liberdade. As navegações portuguesas no Atlântico. Né? Influenciado por interesses econômicos e religiosos, como eu também comentei, Dom João I decidiu organizar uma grande expedição para conquistar outras terras. Ceuta, no norte da África, ou seja, quando você observa o mapa na parte mais de cima, né, foi a primeira grande conquista portuguesa, né, em 1415. Né? As expedições marítimas e os novos instrumentos de navegação. Com instrumentos mais precisos e embarcações mais ágeis, foi possível aprimorar também os mapas. Tanto as viagens feitas em naus quanto as realizadas em caravelas eram bastante insalubres, né? Tinham mau cheiro, né? E precárias, e muitos tripulantes eram vítimas de doenças e naufrágios. Né? Alguns números da época contam que cerca de 40%, ou seja, quase a metade dos tripulantes morriam. Né? Por tempestades, doenças, tá? Então aqui, uma imagem importante que já nos faz referência, né? Então a gente vê o norte da África, Ceuta, tá? Foi dominado pelos portugueses em 1415. Então perceba, gente, que o Ceuta aqui ela é estratégica, porque ela fica bem na passagem aqui, ó, para o Mar Mediterrâneo, tá? Norte da África, né? A concorrência espanhola e as Américas, né? Diante do enfraquecimento das cidades da Península Itálica, que eu já comentei com vocês, né, devido à queda, fim do Império Bizantino, né, que era ali a parte oriental do Império Romano,
e das tentativas dos portugueses de chegar às Índias contornando a África, né, não pelo mar Mediterrâneo, mas contornando a África, os reis católicos da Espanha financiaram navegadores que se dispusessem a buscar novas rotas para o comércio de especiarias e outros produtos. Um desses foi Cristóvão Colombo, né? Diferentemente do que pensavam, né, o Cristóvão Colombo ele chegou às Américas em 1492, né? Por quê? Porque ele seguiu uma direção diferente, né? No caso, Cristóvão Colombo, ele navegou pelo Oceano Atlântico, né? E ele ia pela questão pelo norte. Então, ao invés, porque ele queria fazer a volta, né? A história da Terra redonda, mas ele acabou batendo na América, não é? Então, somente em 1501 descobriram, né, que se tratava do continente americano, né? Inclusive, Cristóvão Colombo chamava os nativos do continente americano de índios, né? Fazendo referência às Índias que ele achava que chegar. Lembrando que as Índias, né, aqui é a Índia, é o que hoje a gente entende como a Índia, a China, parte da China, né? Malásia, esses países. Tá? Somente em 1520 que Fernão de Magalhães encontrou a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico, no sul da América, que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês agora nesse mapa mais à frente. Tá? Explorando outros oceanos. Apesar da motivação inicial de encontrar novos caminhos para o Oriente, as viagens marítimas possibilitaram um maior conhecimento e a exploração de regiões em outros oceanos, né? Então, quando a rota, né, para as Índias se consolidou, né, aí os europeus começaram a explorar outros territórios, né, principalmente o Oceano Pacífico, né, que é quando eles iam chegar nas Américas, né? Inglaterra e França na disputa colonial. Em 1497, o navegador veneziano Giovanni Caboto comandou uma frota inglesa com destino às Índias. Caboto chegou ao litoral do atual Canadá. Os franceses, por sua vez, chegaram ao continente americano em 1534, a Rio Lourenço, atual Canadá. Então vamos analisar os mapas, né, para a gente observar melhor. Então essa daqui foi a rota dos ingleses e dos franceses, né? Então, eles chegaram aqui no Canadá. Então, eles atravessaram, né, o Oceano Atlântico, né, e chegaram aqui nessa região da América, né? A exploração desse comércio era uma empreitada cara e caso houvesse concorrência e aumento da procura, os preços de compra subiriam e as vendas cairiam, reduzindo o lucro dos negócios. Então, o que acontecia aqui na época é o que acontece hoje em dia, do ponto de vista de demanda, né, de oferta e procura, né? Então, o que é que as grandes potências da navegação acreditavam? Eles acreditavam que, ó, se muita gente começar a comprar mercadoria para vender, o preço para comprar vai ficar mais caro, né, e o preço para vender vai ficar mais barato. É a questão da oferta e da procura, né? Então, eles se juntavam, né, os países, né, os monarcas, né, eles se juntavam para dividir os custos, né, com o comércio, com a produção, com as navegações, para que pudessem monopolizar, ou seja, apenas eles, apenas aquele grupo comercializar determinado produto, né? E questão da Holanda, né? A Holanda foi uma grande potência marítima também da época, né? Inclusive tinha a Companhia das Índias Ocidentais, que organizou a conquista do nordeste da América Portuguesa, né? De importantes possessões portuguesas no litoral da África foram expulsos da América Portuguesa em 1664, né? Pelos portugueses, né? E aí um mapa final para que a gente possa fazer a reflexão, não é? Então, nós temos 4 rotas importantes aqui, né? 2 rotas espanholas, 2 rotas portuguesas, né? Aliás, né, algumas rotas espanholas, algumas rotas portuguesas, né? Então, a gente vê essa rota
né, que faz a volta no continente africano, né, para ir para as Índias, né, lá em Calicut, na Índia, como dá para ver aqui, e a rota de Fernão Lopes, que é aquela que ele faz a volta no continente americano para ir em direção às Índias, né? Mas eles acabaram também, iniciaram, né, com essa anseio de abrir o comércio com as Índias, mas também acabaram explorando outras regiões, né? Tudo bem, meus queridos? Foi uma aula um pouco breve, né? Foi um pouco rápido, né? De qualquer forma, a gente está à disposição, né? Terei o maior prazer em responder. Sou o professor David Silveira, tá? Então, conte conosco, conte com os professores de vocês, que a gente vai dar o maior apoio no PET, tá bom? E é importante, né? A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança. Ela é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. Então, o sentimento de liberdade, o sentimento de novas conquistas, o sentimento de promover o desenvolvimento de uma nação era, né, o espírito aventureiro, era o que mobilizava essas nações. Não é? E, importante refletir, que a herança cultural, né, de todas as nações receberam essa contribuição europeia, né? Por exemplo, né, no nosso país, o Brasil, nós temos essa herança portuguesa, principalmente, né? Nos demais países da América Latina, temos a contribuição espanhola, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, essa contribuição inglesa. Então, isso enriqueceu a cultura de todas essas nações. Tudo bem? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.